Querido aluno, hoje nós daremos aula sobre dispersões. Esse assunto encontra-se no módulo 1, frente 2, capítulo 1. Ok? Vamos lá. Toda mistura é chamada de dispersão. No entanto, nem todas as misturas apresentam aspectos iguais. Uma maneira de classificá-las é por meio do tamanho das partículas dispersas, ou seja, através do tamanho do soluto. Vejamos então quais são os tipos de dispersão em função do tamanho médio das partículas dispersas. Tipo de dispersão: soluções, dispersão coloidal ou coloides e suspensões. Observe, soluções, o tamanho médio das partículas é menor que 1 nanômetro. 1 nanômetro equivale, observe ao lado, 10 a menos 9 metros. Na dispersão coloidal ou coloide, o tamanho médio das partículas é de 1 a 1000 nanômetros. E nas suspensões, acima de 1000 nanômetros. Você me perguntaria, Hamilton, se caísse em prova, eu vou ter que gravar esses valores? É importante que você saiba, mas eles vão lhe dar. Menor do que 1 nanômetro, se lhe derem, você classifica como soluções. Entre 1 a 1000 nanômetros, dispersão coloidal ou coloide. Suspensão acima de 1000. Então, você vai ter que gravar esses valores para saber classificar e ele vai ter que lhe dar no momento da prova, ok? Da avaliação. Bom, nós vamos ver inicialmente as soluções verdadeiras. Observe, são misturas de duas ou mais substâncias de aspecto uniforme, portanto homogêneo, sendo que suas partículas dispersas, que nós chamamos de soluto, apresentam tamanho menor do que 1 nanômetro. Portanto, serão invisíveis a olho nu. Comumente, usa-se o termo solução verdadeira e não somente solução, porque às vezes a gente usa solução. Pode usar? Pode. Mas o mais certo seria chamar de solução verdadeira, para distinguir as soluções das dispersões coloidais. Veja ao lado, por exemplo, água e açúcar sendo colocado em água. É uma solução verdadeira. Nas soluções, as partículas dos solutos não sedimentam, quer dizer, não vão para o fundo do recipiente, não serão corpo de chão ou corpo de fundo, como chamamos comumente, né? Não podem ser separados do solvente pelo processo da filtração comum e não conseguem dispersar a luz. Outro aspecto dessas soluções é nem mesmo com auxílio de instrumentos ópticos, como ultramicroscópios, e os componentes da solução, que é o disperso e o solvente, o disperso e o dispersante ou solvente, não podem ser vistos. Já tais fatores ocorrem com os coloides, né? Vejamos. Na dispersão coloidal ou coloide, apesar de muitas vezes a olho nu as dispersões coloidais serem confundidas com soluções verdadeiras, está vendo aí? Por apresentarem um aspecto homogêneo, algumas características as distinguem. Por exemplo, ocorre formação de depósito sob a ação de uma centrífuga. Esse depósito é a sedimentação, o corpo de fundo. Centrífuga é um aparelho utilizado em laboratório para separar misturas heterogêneas, ok? Que nós julgamos ser homogênea, mas na verdade não é. Suas partículas podem ser retidas pelo filtro. Veja, vou voltar ao anterior, que nas soluções
as partículas do soluto não sedimentam, tá vendo? Não podem ser separadas do solvente por filtração. Já na dispersão coloidal, elas sedimentam, observe aí, e suas partículas podem ser retidas pelo filtro. Um exemplo de colóide é a geleia, observe aí ao lado. Os colóides ocorrem nas 3 fases de agregação: fase sólida, líquida e gasosa. Um colóide líquido seria o aerosol líquido, onde a fase dispersa é líquida, a fase dispersante é um gás. No caso, nós temos a neblina. Um colóide que nós podemos chamar de aerosol sólido. A fase dispersa é sólido e a fase dispersante é gás. É o caso, por exemplo, da fumaça. O colóide que a gente chama quimicamente de espuma. A fase dispersa é gás e a fase dispersante é líquido. Como exemplo, nós temos espuma de sabão. Colóide que nós podemos chamar de espuma sólida, onde a fase dispersa é gás e a fase dispersante é sólido. É o caso do isopor. Uma emulsão, a fase dispersa é líquida e a fase dispersante também é líquida. É o caso da manteiga. A emulsão sólida, o disperso é líquido e a fase dispersante é sólido. É o caso da margarina. Sol, a fase dispersa é sólida, a fase dispersante é líquida. É o caso da pasta de dente. Sol sólido, a fase dispersa é sólido, a fase dispersante também é sólida. É o caso do vidro. Evidentemente que temos outros exemplos. Esse assunto requer bastante leitura aí no seu módulo, ver alguns outros vídeos, procurar se inteirar mais também na internet, ok? Vale a pena você persistir, ser resiliente. Vamos lá. Emulsão. O que é emulsão? Você me perguntaria. É um tipo de colóide formado a partir de uma dispersão grosseira líquido-líquido. Dispersão grosseira nós veremos mais adiante. Quando a esta é adicionada um agente emulsificante, como exemplo, a maionese. Suspensão é uma dispersão grosseira do tipo sólido-líquido. Como exemplo, nós temos, entre outros, o leite de magnésio. Vem aí agora, observe as dispersões grosseiras, né? Que nós falamos na emulsão. Vamos ver? São misturas heterogêneas, tá vendo? Há dispersões grosseiras em que o disperso só pode ser visto com auxílio de microscópio óptico. Parece ser uma mistura homogênea, mas é uma dispersão grosseira. Bom, observe a dispersão grosseira. O sangue, por exemplo, é uma dispersão grosseira. O granito, observe aí no visor do seu computador, observe, ok? Sangue e granito são dispersões grosseiras. Bom, nesse estudo de dispersão, nós temos que falar para vocês sobre algo que é muito solicitado em prova de vestibular. Falaremos no efeito Tyndall. Que efeito Tyndall é esse? Observe, insisto, que você leia este assunto no módulo para que você tenha um aprofundamento maior, já que através agora essa videoaula, não ficaria tão claro para você como você, no aconchego da sua casa, fazer uma leitura mais atenciosa.
Então vai unir a fome com a vontade de comer. Une o que você leu com atenção e esse vídeo que vocês estão tendo à sua disposição para qualquer hora. Além do mais, você pode enriquecer também os seus conhecimentos sobre esse assunto, que é um assunto que depende muito de vocês, através também do uso da internet. Não tem problema. Vendo outros vídeos, aulas, fazendo exercícios e por aí, ok? Mas vamos voltar. O efeito Tyndall ocorre quando há dispersão da luz pelas partículas coloidais. Nesse caso, é possível visualizar o trajeto que a luz faz, pois essas partículas dispersam os raios luminosos. Vejam, por exemplo, que nós estamos aí com 2 recipientes, contendo um líquido, naturalmente água. Se você coloca um laser sobre um desses recipientes, sobre esse tubo de ensaio onde contém recipiente, observe que vai haver desvio da luz. Observe, ó, isso aqui nós chamamos de efeito Tyndall, ok? Bom, nos nevoeiros também nós encontramos isso. Observe, nas primeiras horas da manhã, em um dia intenso no nevoeiro, há dispersão da luz. Entendeu? A luz do sol, ela é dispersa. Ok? Há também esse efeito Tyndall nas neblinas, quando na estrada, por isso fazer uso do farol baixo para ter uma visibilidade maior da estrada, para que não ocorra acidente. Isso aí tem a ver com o efeito Tyndall. Por isso, aqueles faroletes baixos é conveniente quando há neblina. Comentei isso com vocês num primeiro instante em sala de aula. Bom, outra característica desse estudo, que é muito importante e muitas vezes solicitado, é o movimento browniano. Em homenagem a um cientista cujo sobrenome dele é Brown, mas não é o nosso Brown que nós conhecemos ligado à música, esse baiano, né? Não. É um cientista ligado à área da fisicoquímica, principalmente. Movimento browniano. Então, esse nome foi dado em homenagem a ele. Que movimento é esse? Esse movimento é um movimento caótico, aleatório, das partículas suspensas num fluido. Quer dizer, esse fluido podendo ser um líquido ou podendo ser um gás, resultante da colisão com átomos rápidos ou moléculas no gás ou no líquido. Foi isso, inclusive, que foi observado pelo nosso amigo Brown, que criou o movimento browniano e que agora está servindo de estudo para todos nós, nesse momento, ok? Bom, observe aí esse movimento browniano. Observe, aí você tem, foi assim que ele descobriu, grão de pólens em moléculas de água. Observe, primeiro eles se deslocam em todas as direções, em todos os sentidos, né? Bom, seguinte, esse browniano, na verdade, me equivoquei, ele não é um físico-químico. Ele é um biólogo chamado Robert Brown, né? Ele observou, por meio de um microscópio, grãos de pólen dispersos na água e notou que eles se moviam pela água
E, no entanto, não era possível determinar quais os mecanismos causavam tal movimento. A direção do movimento mudava constantemente, daí ser caótico, aleatório, né? De forma que ele apresentava ser de natureza, como eu disse, repito, aleatório. Então, esse fenômeno foi nomeado dessa forma, como movimento browniano, em relação, repito, em memória, né, do biólogo britânico Robert Brown, né? Então, repetindo, é importante você saber que o movimento browniano é o movimento incessante, caótico e aleatório das partículas dispersas nos colóides. Não esqueçamos, então, do efeito Tyndall, voltemos a ele aí, né? E do movimento browniano, que é muito importante. São características dos colóides muito solicitadas em provas de vestibulares. Ok? Insisto que vocês devem ler cuidadosamente esse assunto, com bastante atenção, fazer os exercícios, e estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Esse assunto pertence muito mais a você, através da sua leitura, da sua atenção, da sua interpretação, do que ao professor. O professor vai servir, no caso, de intermediário, vai lhe ajudar nesse processo, evidentemente, como sempre. Mas é você que tem que ter a sua parcela, né, de contribuição no sentido do conhecimento notadamente teórico, já que nós, infelizmente, não podemos fazer uso, nesse momento, do laboratório. Ok? Bom, está aí novamente o movimento browniano, o grão de pólen, tá vendo? Nas moléculas de água. O grão de pólen, esses pontinhos pretos, a molécula de água, evidentemente, os espaços brancos. O grão de pólen é deslocado ora numa direção, ora na outra, seguindo uma trajetória irregular, né? Incessante, aleatória. Ok? Então, espero que vocês tenham aproveitado desta aula. Insisto na leitura desse conhecimento, é muito importante. Que vocês façam os exercícios que serão colocados no QMágico e os exercícios disponíveis no seu livro, no capítulo citado no início da nossa aula. Vou repetir. Capítulo 1 do módulo 1, frente 2. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Bons estudos. Repito, insisto, hein? Lavem as mãos e fiquem em casa, mas estudando, ok? Atentos às nossas informações, às nossas aulas. E eu vou observar se vocês estão ou não fazendo os exercícios, ok? Então, vocês já foram informados, ou serão informados pela coordenação em relação a isso. Vocês estão sendo observados. Mas eu sei que eu posso contar com vocês nesta parceria que sempre houve entre eu e vocês desde o primeiro ano. Ok? Um grande abraço e a saudade continua desse professor que quer um bem enorme a vocês e a saudade é grande. Um abraço.